Marcos 9, de 14 a 29, Jesus tinha descido do Monte da Transfiguração, onde ele tinha estado com 3 dos seus discípulos, e diz assim: quando eles, Jesus e os 3 discípulos, se aproximaram dos outros discípulos, viram multidão, numerosa multidão ao redor dele, os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra e ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Olha só o enigma aqui, queridos. Por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Amém? Amém. Deus é bom. Pai querido e amado, o Senhor conhece a nossa vida, conhece o momento que cada um está enfrentando e vivendo. Meu Pai, dá-nos a graça de ouvir a Tua palavra, e que essa palavra gere fé, e que essa fé remova montanhas, essa fé opere verdadeiros milagres na vida de cada um de nós. Prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estávamos falando agora mesmo, né? De enigmas, de parábolas, de coisas que a gente às vezes não entende na Bíblia, e momentos que a gente vive que a gente não compreende, não entende e fica se questionando. E eu falei da palavra enigma, que tem mais de 6 vezes na Bíblia falando sobre ela. Falando de enigma. E a vida tem muitos enigmas, querido. A vida tem muitos enigmas. A vida tem muita coisa que a gente não entende. A gente não compreende. Mas um dos maiores enigmas da vida é o sofrimento de uma pessoa. Quando vemos o sofrimento de uma pessoa e não entendemos. A dor de uma pessoa. Uma doença. Uma deficiência. Quando nós vemos isso, né? Qualquer coisa que traga sofrimento para uma pessoa, um cativeiro, uma prisão, nós não entendemos. Isso é um grande enigma. Por que que isso aconteceu assim? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu na minha família? Por que isso aconteceu com meu filho? Tem coisas que a gente olha e a gente não entende. A gente não entende, não compreende e nem aceita. Amém, queridos? Amém. E nem aceita. Certa ocasião, os discípulos de Jesus
Está lá no Evangelho de João, capítulo 9. Eles viram um cego de nascença e eles não entenderam. Era um enigma para eles. Perguntaram: Jesus, por que ele nasceu cego? Queridos, a gente já não fez pergunta parecida? Sim. Por que aquela pessoa nasceu assim? São perguntas, queridos, para nós que são enigmas. Porque a gente não tem uma resposta, a gente não tem uma palavra. Então, nós podemos entender que esse pai aqui, a doença do seu filho, era um enigma para ele. Era uma grande questão na vida dele, porque ele via o sofrimento do filho e ele não entendia por que o filho tinha aquele sofrimento. Aliás, ele tinha alguma instrução, porque ele disse: é um espírito que pega o meu filho. Algum discernimento ele tinha, ele observava. E então esse homem, não era só o filho que sofria, porque olha só, queridos, quando um filho sofre, tem um pai sofrendo por trás. Quando um filho sofre, tem uma mãe sofrendo por trás. Tem uma família sofrendo por trás. Tem um entorno também está sofrendo. Tudo isso para esse pai, para aplicar naquilo que nós estamos falando, era um enigma para aquele pai. Por que meu filho tem isso? Talvez alguns de nós, queridos, fazemos essas perguntas na nossa vida pessoal. Por quê? Por que nasceu assim? Por que isso foi logo acontecer comigo? Nós cremos em Deus. Nós temos Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Mas esses pensamentos, querido, eles passam pela cabeça da gente. Esses enigmas, eles atravessam o nosso coração. Questionando, perguntando: por que eu tive essa infelicidade? Na vida dos outros tudo deu certo. A gente se compara muitas vezes, né, minha gente? Vocês estão aí? Amém. Foi todo mundo embora. Às vezes assim: por que eu tive essa infelicidade? São questões, são enigmas, são perguntas, não é? Graças a Deus, como esse pai, nós também queremos uma solução. Nós também queremos uma saída. Nós também queremos a restauração. Aliás, querido, foi assim que muitos de nós chegamos a Jesus. Chegamos a Jesus exatamente no momento de dor, exatamente no momento de sofrimento, exatamente no momento que vivíamos alguma coisa que nós não sabíamos resolver. E já tínhamos buscado tudo. Eu vou para uma igreja, quem sabe lá na igreja tem uma resposta para mim? Amém. E muitos de nós chegamos aqui, queridos, pela dor. Pela dor de alguém, pelo sofrimento de alguém, por alguma coisa que nós próprios estávamos vivendo. Amém? Amém. Então esse homem aqui, esse pai, por causa desse sofrimento que ele vivia, ele foi procurar Jesus, né? Só que ele teve uma decepção, porque Jesus não estava presente. E já foi decepcionante para ele. Então ele pediu aos discípulos. E os discípulos não conseguiram dar uma solução ao problema do seu filho. A esperança que se adia adoece o coração. A esperança que se adia nos desanima. A esperança que se adia abala a nossa fé, queridos. Amém? Então eu posso dizer, querido, em função daquilo que a gente já tem falado, que esse pai aqui, ele já estava num modo de existência. Porque ele foi procurar Jesus e não encontrou. Falou com os discípulos não conseguiram resolver nada. Então ele já estava pronto a voltar para casa com o mesmo problema, sem solução, sem saída, com aquele filho doente, sem ele saber como lidar. Ele já estava pronto para voltar do mesmo jeito que ele veio. Que nem os discípulos de Emaús, que já estavam prontos para voltar para a sua terra e voltar a fazer o que faziam antes, porque Jesus tinha morrido. Amém, querido? Amém. E presta atenção, querido, que muitas vezes, nessa hora que a gente está prestes a desistir, prestes a se entregar, prestes a não buscar mais, não acreditar em mais nada,
É nessas horas que Deus se faz presente. É nessas horas que Jesus aparece. E Ele aparece se interessando pelo que está acontecendo na tua vida. Nessa manhã o Senhor Jesus está aqui presente. Ele está interessado em tudo que está acontecendo na tua casa, na tua família, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu filho, com a tua filha. Tudo que envolve a tua pessoa, Jesus está interessado. Jesus tinha um interesse todo especial pelas pessoas. Principalmente aquelas que estavam passando por momentos difíceis, não é? E aí, querido, por causa disso, a gente entende um pouco, algumas versões, elas falam de uma outra forma, né? O modo intempestivo que esse pai entrou, né? Porque Jesus foi falar com os discípulos, aí o pai invadiu a conversa ali, atravessou. Você já aconteceu isso com você? Você está conversando com uma pessoa, aí uma pessoa invade e atrapalha o que a outra estava falando, se mete no meio da conversa. Isso não acontece com você, né? Então você vê que ele foi invadindo a conversa, bem parecido, querido, com a cananeia, que ficou gritando atrás de Jesus. É um tal negócio, querido. Às vezes a gente tem que orar oportuna e inoportunamente, tem que clamar em todos os momentos, em todas as horas, não é? Então a gente vê que esse homem aqui, ele, por causa dessa questão que ele não entendia, ele teve um comportamento até inconveniente. Ele teve um comportamento até invasivo, agressivo. Presta atenção, queridos, porque isso acontece muito ao nosso redor, em vários lugares. Por trás de uma pessoa que invade, que às vezes é agressivo, né? Às vezes vem com um comportamento assim, por trás disso aí tem um sofrimento. Tem uma dor. Às vezes tem um trauma que aquela pessoa não entende, que ela não compreende, não é? E aí esse homem entrou e falou assim, já foi contando tudo. Meu filho, acontece isso, eu pedi para os discípulos, eles não resolveram nada, não sei o quê. Presta atenção, querido, bem parecido lá com os discípulos de Emaús. A palavra de Deus é uma só. Primeiro Jesus deu uma bronca em quem, queridos? Nos discípulos. Ó geração incrédula. Queridos, esse é o nosso pior problema. O seu pior problema não é o diabo, não é a tua sogra, não é o síndico, não é a tua filha que dá problema. O teu maior problema é a tua incredulidade. Amém, queridos? Esse é o pior problema. A gente acha que Deus, Ele só está se preocupando com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Não. Uma coisa que Ele presta atenção é no estado da nossa fé. Então Jesus ali, Ele chamou a atenção dos discípulos, querido, porque a incredulidade, ela atrapalha mais que o diabo. Amém, queridos? E olha, você leu o que Jesus disse? Até quando eu vou suportar vocês? Querido, quando eu fico num estado incrédulo, blasfemando, reclamando, queixando, negativo, pessimista, eu me torno uma pessoa insuportável até para Jesus. E você sabe que isso é verdade. Você que convive com uma pessoa que blasfema, que reclama, que não acredita em nada, e não tem nada, igreja vai resolver nada, isso oração não vai resolver nada, chega de Bíblia, você sabe que é insuportável conviver com uma pessoa assim. Mas quando eu sou assim, eu não sou insuportável para quem está do meu lado. Eu sou insuportável até para Jesus, que é o príncipe da paz. Amém. Amém, querido? Então, querido, antes de reclamar, de se queixar, Jesus está de olho em você. Amém? Primeiro, Jesus passou a bronca dos discípulos. Presta atenção que isso acontece. Lá em Emaús foi a mesma coisa. Oh, vocês como são duros de acreditar no que os profetas disseram. A mesma coisa. Jesus é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Amém? Primeiro, Jesus chamou a atenção dos discípulos. Ele hoje está chamando a minha atenção também. Deixa de ser incrédulo.
Para de reclamar. Para de se queixar. Amém? Ninguém diz amém? Amém. Depois Jesus se voltou para o Pai. Primeiro ele deu o que ele tinha que falar para os discípulos. Depois ele se voltou para o Pai e disse assim: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Olha que cuidado, queridos. É como se ele estivesse perguntando: Pai, há quanto tempo você vem sofrendo com esse filho? Vocês estão aí, minha gente? Jesus aqui, querido, ele é uma figura de um médico de família. Você sabe que hoje tem uma especialidade que é médico de família. Médico de família e comunidade. Ele não olha só o paciente. Ele olha o entorno do paciente. Amém? E Jesus perguntou assim: há quanto tempo você vem sofrendo com esse filho? Há quanto tempo está acontecendo ele? É como um médico perguntando: quando foi que isso começou? Quando foi que você percebeu pela primeira vez esse comportamento no teu filho? Jesus deu um tempo para esse pai desabafar. Deu um tempo para esse pai desafogar o sofrimento, contar a história de dor, de sofrimento que ele vivia. Jesus só interrompeu esse pai quando esse pai também demonstrou o que, queridos? Incredulidade. Veja só, um pai que pegou um filho, trouxe, pediu oração, buscou Jesus, buscou os discípulos, mas mesmo assim esse pai ainda tinha incredulidade dentro dele. Eu posso te garantir que tem muita gente aqui que vem à igreja todo domingo, tem Jesus como Senhor e Salvador, está com a Bíblia no colo e ainda tem incredulidade aí dentro. Ainda tem incredulidade aí dentro, não é? Jesus, né, falou, quando Jesus viu, se o Senhor pode, o que ele estava falando, querido? Que Deus não podia? Estava mostrando o quê? Incredulidade. Se tem uma coisa que maltrata a nossa fé, querido, é problema que não se resolve. Pergunta para o teu irmão, só para dar uma relaxada. Tem algum problema na tua vida que ainda não se resolveu? Está vendo? Até o jovem ali está dizendo que ele tem problema que ainda não se resolveu na vida dele. E problema que não se resolve, queridos, maltratam a nossa fé. Fazem mal à nossa fé. Agridem a nossa fé. Porque a gente está esperando em Deus uma solução e aquilo ali mexe. Então o Senhor Jesus primeiro deu uma mini bronca para ele. Se o Senhor pode, uma mini bronca, né? Se o Senhor pode, aí depois Jesus administrou o que? Falou para ele o quê? Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Veja só, Jesus fez aqui, eu gosto de repetir, querido, para a gente ver que uma palavra é uma só. Amém. Como Jesus fez com os discípulos. Primeiro, Jesus deu uma bronca nos discípulos que não acreditaram nada dos profetas disseram. Depois Jesus mostrou o que estava dito a respeito dele, tudo que ele ia passar na palavra. Então, primeiro, Deus às vezes chama a atenção da nossa fé. Porque a nossa fé está olhando para a força do vento, a nossa fé está olhando para o que o médico disse, a nossa fé está olhando para o que o juiz falou, a nossa fé está olhando para coisas e não está olhando para o que Deus está falando. E essa pequena palavra já serve para você. Não sei o que você está vivendo, que para você talvez nem tenha mais jeito, parece que não tem mais jeito. Tudo é possível ao que crê. Amém. Amém? Presta atenção, Jesus estava despertando a fé desse pai, Jesus estava despertando a fé dos seus próprios discípulos, porque eles tinham orado, e nada tinha acontecido. Alguém aqui já orou por alguém? Nada aconteceu? Sim. Só 2 lá atrás, né? Você ora, vai por alguém, vai lá e ora. Ah, meu Deus, cura, né? E nada acontece. A tua fé fica abalada.
olha, vai orar para fulano. Não sei se eu quero orar, não. Amém, queridos? Eu, no início da minha fé, sempre que me chamavam para orar, eu muito abusado ia orar. E às vezes, quando eu saía de lá, eu perguntava, e aí, melhorou? Não, morreu. Eu digo, misericórdia, o que eu estou fazendo? O Senhor Jesus disse, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Jesus estava perguntando a esse pai, você ainda crê que a situação do teu filho pode mudar? Olha só, queridos, é uma pergunta que Deus está fazendo para cada um de nós aqui. Você ainda acredita que esse estado de coisas que você está vivenciando hoje, que você nem entende, não compreende, você acredita que Deus ainda pode mudar tudo isso e operar um milagre, e operar uma cura, e operar uma restauração? Presta atenção, querido, foi só depois que o Pai se manifestou, é aquilo que eu digo, Deus às vezes ele fica esperando, o Pai se manifestou, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Não é que ele não tinha fé, mas ele achava que a fé dele era pouca. Quem aqui tem coragem de dizer, eu acho que a minha fé é muito pouca? Quem está aqui diz, não, a minha fé é poderosa, nada abala a minha fé. Pode vir o que vier, eu estou sempre confiante. São poucos, queridos. Né? Porque a gente sempre acha que a nossa fé é menor, é pequena. Mas foi depois que ele se manifestou, se posicionou, me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Jesus repreendeu o espírito imundo, tomou ele pela mão, ergueu e ele se levantou. Depois, Jesus falou aos discípulos em particular. Por que nós não conseguimos? E aí Jesus mostrou, querido, a importância que tem a fé e a oração. Amém, queridos? A oração também nos leva a crescer na fé. Quando eu estou orando, se eu estou orando, eu estou demonstrando que eu ainda tenho fé. Quando eu deixo de orar, já deixou de orar por alguma coisa? O que tu está demonstrando? Falta de fé. Então Jesus mostrou para aqueles discípulos que não basta ter fé, também tem que ter oração. Amém? Então, trazendo essa palavra, querido, para a nossa vida, para o momento que nós estamos vivendo, o que para você hoje é uma questão que é uma fonte de sofrimento para você, é uma fonte de dor para você, uma situação que talvez é um enigma para você, você não entende, talvez você até ache que não tem mais jeito. Como eu disse, querido, essas questões que a gente não entende, elas abalam a nossa fé. Jesus hoje está falando com cada um de nós aqui, querido. Ele conhece a nossa situação, ele aparece exatamente nesse momento, ele está perguntando para você, se eu posso? Ele está questionando, você acredita que eu posso? Você acredita que ainda sou capaz de mudar isso? Você acredita que eu sou capaz de libertar teu filho? Você crê nisso? Primeiro ele está perguntando, né? Se podes? Depois ele diz, tudo é possível ao que crê. Amém, queridos? Amém. Queridos, eu queria fazer nessa manhã 2 orações aqui, para aplicar na nossa vida. Primeiro, para você pensar um pouco, porque enigma você tem que pensar. Qual é a questão, o enigma maior que você vive hoje? É para você pensar. O que é que acontece na sua vida hoje que você não entende? Que você não compreende? Às vezes pode ter sido uma coisa que aconteceu. Às vezes pode ser algo que está acontecendo. E você não entende. Por que isso vai acontecer com a minha mãe? Por que isso está acontecendo com a minha filha?
Então, querido, abaixa a sua cabeça por um momento. Qual é a questão, o enigma, a situação que você não entende, que você não compreende? Talvez você ora tanto, não vê mudança. Mas você, como esse pai, quer buscar uma solução, quer buscar uma saída. Às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor dizem: não tem mais jeito não, isso aí não tem mais solução não. Mas eu queria encorajar você hoje a colocar essa questão, esse enigma, essa situação que você não entende, a entregar ela a Jesus, a buscar a solução. Eu não tenho uma solução, o médico não tem uma solução, mas Deus tem. Não há situação que Deus não tenha uma solução. Então, meu irmão, aí sentadinho no seu lugar, fala para Jesus: Jesus, eu te entrego essa situação que me traz tanta dor, que me traz tanto sofrimento, que me traz tristeza, que às vezes me abate, me deprime, me derruba. Eu quero entregar nas tuas mãos. Eu quero deixar nas tuas mãos. Amém, queridos? Se essa situação é uma pessoa, bota essa pessoa nas mãos de Jesus. Se é um problema que você não consegue resolver, bota nas mãos de Jesus. Meu Deus, por que até agora isso ainda não se resolveu? Bota nas mãos de Jesus. Amém? Ele disse lá para os discípulos de Emaús, né? Tudo aconteceu como tinha que acontecer. E às vezes, querido, a gente tem que aceitar o que aconteceu. Aconteceu porque tinha que acontecer. Mas a última palavra, quem dá é Deus. Amém. Então, Pai, nessa hora nós nos unimos em oração e colocamos essa questão que para nós é um enigma, é uma incógnita. A gente não entende, a gente não compreende, e às vezes a gente até se revolta porque a gente não aceita. Queremos entregar. Se o Senhor permitiu isso acontecer, o Senhor tem o seu plano, o Senhor tem o seu propósito, o Senhor tem como solucionar essa questão. Então eu entrego ela nas tuas mãos nessa hora. Muito obrigado, Pai. Eu confio que o Senhor tem o melhor. Eu confio que o Senhor tem mais para dar. Eu confio que as suas promessas são verdadeiras e dignas de crédito. E pela fé, na obra perfeita que o Senhor fez na cruz do Calvário, eu já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu quero convidar você a ficar de pé, porque eu quero fazer outra oração. A gente acabou de ler aqui, queridos, que às vezes falta oração. Então eu quero fazer outra oração. E o que me chamou a atenção aqui foi um pai intercedendo por um filho que estava sofrendo. Então eu queria que nessa hora, querido, convidar você para interceder por alguém que não está aqui, mas que você sabe que está passando por um momento difícil, está passando por um sofrimento de dor, uma enfermidade, de repente está desempregado, não tem como sustentar a sua casa. E eu queria que você imaginasse na sua fé. Eu gostei muito que diz assim, que Jesus tomou o menino pela mão, o ergueu e o menino se levantou. Então você, de olhos fechados aí, imagine Jesus de mão dada
com essa pessoa por quem você está intercedendo. Use a tua imaginação. Veja Jesus segurando a mão dessa pessoa. Talvez Jesus esteja segurando a mão de um por um lado e segurando a mão de outro por outro lado. Porque às vezes é mais de uma pessoa. Mas veja Jesus. E nós vamos orar, interceder, né? Nós vamos nos colocar na brecha e pedir: Jesus, cuida desse filho, cuida dessa filha, cuida da minha mãe, Pai, cuida do meu pai, cuida dessa pessoa que eu estou me lembrando agora. Segura a mão dela, segura a mão dele, repreende tudo que é do mal na vida dele e o levanta e o ergue para o propósito que está no teu coração, para ele e para ela. Então, Pai, nessa hora, pela fé na tua obra perfeita, pela fé nas tuas promessas, nós intercedemos, Pai, talvez por um filho, por uma filha, um pai, uma mãe, avó, alguém, Pai. Segura a mão dele, Pai. Fala para Jesus: vai lá na casa dela, vai lá, Jesus, vai lá, Jesus, entra na casa dela, pega ela pela mão, Jesus, pega ele pela mão e levanta, Pai, e levanta para o propósito que o Senhor ainda tem para a vida dele e para a vida dela. Pai, eu oro por cada um que aqui que está intercedendo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha os nossos corações. Amém, Jesus. Que as questões que a gente está enfrentando e passando, que a gente não entende, não venham destruir a nossa fé. Pelo contrário, venham fortalecer a nossa fé e não venham diminuir as nossas orações. Pelo contrário, venham nos fortalecer a orarmos, orarmos e orarmos, porque quando nós oramos, Deus ouve e responde como só Ele pode responder. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Você agora pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado, pode dar a mão para ele. Mais uma oração. Pai, eu olho para essa pessoa que está ao meu lado direito. Toma essa vida nas tuas mãos. Toma essa família nas tuas mãos. Toma as causas do meu irmão nas tuas mãos. Toma a vida financeira nas tuas mãos. Toma a saúde do meu irmão. Eu abençoo essa pessoa que está do meu lado direito, Pai. Que saia toda tristeza, que saia todo desânimo, que saia toda angústia, toda aflição. Que um óleo de alegria desça da cabeça aos pés. E ao sair da igreja hoje, ele saia glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Agora, Pai, eu volto a minha oração para quem está do meu lado esquerdo, Pai. Toma essa vida também nas tuas mãos. Toma a sua família, toma a sua casa, toma as suas questões, toma as suas lutas, as suas provas. Fortalece a minha irmã, fortalece o meu irmão, que ele saia daqui renovado na sua fé, que ele saia daqui com um novo ânimo, glorificando, bendizendo e exaltando o teu nome. Pela fé, agora solte a mão do teu irmão e comece já a glorificar a Deus. Começa já a agradecer a Deus. Começa já a bendizer o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelos louvores. Muito obrigado pelas ofertas. Muito obrigado por essa pessoa que aceitou o convite de vir à casa de Deus nessa manhã. Cuida dessa pessoa. Cuida desse visitante que entrou aqui, Pai. Faz o teu propósito também na vida dele e na vida dela. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, dá-nos uma semana debaixo da tua bênção e da tua proteção.
O amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.